Bem, continuando então, vamos agora trabalhar com as medidas do nível de mensuração nominal, ok? Bom, como, então, no nível de mensuração nominal, a função da medida é de categorização da população ou da amostra, se a gente estiver trabalhando com amostra, os valores de uma variável, né, próprias desse nível só podem ser constituídos de nomes ou de uma outra forma de nominar as categorias, tá? Que, em geral, pode-se identificá-los, os nomes, né, dessas variáveis, dessas categorias, como valores linguísticos da variável. Tá? Então, valores linguísticos serão ou nomes ou outra forma, né, de nominar as categorias. Tá? Assim, a medida resumo de uma variável nominal, né, só pode ser o nome de uma das categorias. Isso é, um de seus valores linguísticos. Okay? Essa identificação de qual dos valores linguísticos, né, é a medida resumo só pode ser baseada na repetibilidade desses valores, ou seja, nas frequências. Então, vai ser através das frequências que eu vou conseguir identificar um dos valores da variável que vai servir, então, de medida resumo, né, para um conjunto de valores linguísticos de uma variável nominal. Ok? Bem, então, a gente vai chamar a primeira medida resumo, quer dizer, a medida resumo principal do nível de mensuração nominal é a moda. Todo mundo sabe o que é moda, né? Moda, em princípio, estatisticamente e mesmo em outras aplicações, a moda é aquilo que se vê mais, ou seja, que se repete com maior frequência. Tá? Então, como é que vai ser a moda? A moda vai ser aquela categoria que que tem a maior frequência, ou seja, que é mais numerosa, tanto ou na população ou na amostra. Tá? Então, formalmente, a gente vai dizer que chama-se moda de uma distribuição de frequências ao valor da variável cuja frequência, seja absoluta, ou na forma relativa, ou na forma percentual, essa frequência seja maior do que a frequência de qualquer outro valor da variável, ou seja, de qualquer outra categoria. Tá? E então a gente pode dizer que a moda de uma variável nominal é a categoria dominante da variável. Dominante no sentido de ser a mais numerosa. Tá? Isto é, quer dizer, é o valor linguístico que mais se repete na distribuição. Tá? Ou seja, aquele que tem mais leva o nome de moda. Bem, então, a moda, para a gente encontrá-la, né, para a gente encontrar a moda de uma variável em uma distribuição de frequência, basta a gente encontrar a maior frequência da distribuição. Se vocês olham naquela tabela, do lado direito eu vejo qual é a frequência, né, das categorias, qual a maior frequência. A classe, né, a categoria que tiver associada a essa maior frequência, essa categoria é a moda da distribuição, ou a moda da variável. Tá? Ora, caso pode ser que haja dois valores de frequência iguais e maiores que todos os outros, né? Então, se houver dois valores, né, cujas frequências sejam iguais e estas sejam o maior valor dentre todas as frequências, né, das outras categorias, a distribuição vai ter duas modas e vai se chamar uma distribuição bimodal. Okay? Então, eu calculo uma e depois calculo a outra. Quer dizer, eu vejo uma e vejo a outra. Então, já que essas duas, no caso, aí teriam as maiores frequências. Né? A frequência de ambas é a mesma, mas é maior que todas as outras. Então, a moda, você tem uma moda, que é um dado da categoria, o nome de uma categoria, e tem outra moda, que é o nome da outra categoria. Ok? Caso hajam três ou mais, né,
categorias com esse valor de frequência maior que todos os outros, mas todos eles iguais, os maiores, né? E iguais, eu vou ter 3 modas, posso ter 4 e sucessivamente. Ou seja, então, de uma certa forma, a gente chama essa distribuição, né, de uma distribuição multimodal, tá? Ao invés de ficar falando trimodal, né, ou tetramodal, por aí vai, a gente então fala que é tudo a partir do 3 é multimodal. E vão ter tantas modas quantas sejam essas categorias mais numerosas com o mesmo valor de frequência. Tá? Agora, se todas as categorias, né, tiverem a mesma frequência, nenhuma delas é a moda. Não, se está todo mundo na moda, se está todo mundo na moda, ninguém está na moda. Né? Então, assim, a distribuição onde todos os valores, todas as categorias tiverem a mesma frequência, essa distribuição não terá moda. Né? E ela se chama, a gente diz que ela é uma distribuição amodal, ou seja, sem moda. Ok? Uma distribuição amodal é chamada de distribuição homogênea, ou seja, todas as categorias têm a mesma frequência. Ok? Bom, agora, vamos ver um exemplo agora. Né? Há um símbolo que usualmente a gente assume para moda, é MO de moda, tá? É possível que você encontrem outros símbolos, mas esse daí é suficiente, ok? Então vamos pegar uma distribuição que a gente já viu, ou seja, aquela do número de habitantes que a gente usou, né? Aquele arquivo Excel que eu chamei de pesquisa 1, né? Ali tinham 4 distribuições. Era a variável sexo, depois tinha outras que eram, vamos dizer assim, a classe social, tinha o número de irmãos e depois tinha a idade. Né? Então vamos ver aquela que é uma da variável nominal, que é o sexo, no caso. Então, a distribuição que a gente viu, a gente montou uma tabela, né, para elas, é essa que está aí na tela, tá? Ou seja, o masculino com 68 habitantes e feminino com 59 e somando os dois eu tinha, então o total, no caso ali, era uma amostra de uma população, tá bom? Bem, então, olhando para as frequências, né, eu vejo que a maior frequência é o 68. Aí só tem 2 frequências, a gente não conta o total, tá? São só as categorias da variável. Então é 68 e 59, a maior é 68. Então ela é, vamos dizer assim, mais proeminente do que a outra, tá? Como 68, né, é a maior frequência, no caso é uma frequência absoluta, né, se fosse relativa também seria maior, no caso, né, dos dois, é a maior frequência dos dois valores da variável sexo, valor masculino e valor feminino, né, a moda da variável sexo, ou da característica gênero, que é que a gente está medindo com a variável sexo, é o valor masculino. Tá? Então, assim, a moda relativa ao sexo, nessa amostra de 127 habitantes, a moda é ser masculino. Ou seja, a gente vai dizer que a moda, o MO, é igual a masculino, já que os valores da variável são linguísticos. Ok? Entenderam? Então, basta encontrar a maior frequência e procurar na coluna da esquerda, né, qual é a categoria da variável que tem essa maior frequência. Essa categoria é que é a moda da distribuição. Tá? Não é a maior frequência, não é 68 que é moda, não. Esse 68 vai te determinar quem é a moda, ou seja, é a categoria masculina no caso. Tá bom? Bem, no Excel, né, não há uma função dirigida para a gente obter o valor modal de uma categoria, de uma variável categórica, ok? A menos que você utilize números para representar os valores linguísticos, ok? Só assim que você poderia conseguir identificar a moda de uma distribuição categórica,
tá? Só nomes da categoria, como nós fizemos lá, nós escrevíamos masculino, feminino, etc, etc. Você não tem uma função que chegue lá, conte masculinos e conte femininos e te diga, a maior frequência é essa, desse valor, então esse valor é a moda. Não tem, tá? Então, no Excel, existe uma função pré-formatada, né, para achar a moda. Ela se chama a função modo, né? O cara que traduziu esse troço não entendia nem da língua estrangeira, né, do inglês, nem entendia de estatística, porque senão não teria traduzido a função com essa palavra modo. Teria sido traduzida como moda para o português, tá? Mode em inglês, né? Pode ser modo, pode ser moda, pode ser uma opção de coisa, mas em estatística ela é moda em português. Tá? Mas você, se quiser calcular a moda usando o Excel, vai ter que escrever modo mesmo, tá? Então, mas essa função modo, a gente vai ver, ela só serve se for, vamos dizer, escrita nas células, se for números que estejam na célula. Por isso, só se conseguiria para uma variável nominal se você então codificasse com números os valores diferentes da variável, né? No caso aí, masculino e feminino. Você podia usar qualquer valor, sei lá, 38 para masculino e 97 para feminino. Não importa, né? Ele ia contar quantos 98 tem, quantos 35 tem, quantos 97 tem, e aí então ele vai dizer qual que era o maior. Mas só se você tiver codificado com número. Se você, nesse arquivo nosso lá, da pesquisa 1, você quiser digitar numa célula, escrever assim, né, igual, modo, B2 a B128, que era a coluna B, né, que a gente tinha escrito os valores da variável sexo, né, desde a segunda linha até a linha 128ª, vai dar um erro, né? A gente vai receber como resposta esse erro que está aí. Né? Como é que é? A gente costuma chamar isso de hashtag, né? Na minha época a gente chamava isso de jogo da velha. Né? Hashtag N/D. Isso é um erro que o sistema não conseguiu identificar o que fazer com aquela função. Tá? Então você recebe isso como resposta se os valores estiverem registrados como palavras, né, como valores linguísticos e não como números. Se você fizer a codificação, 1 para masculino e 2 para feminino, ou qualquer outro valor, né, pode ser 1 ou 2, ou pode ser, como eu falei, 35 ou 97, não importa. Tá? Aí sim ele conseguiria te dizer qual é o valor modal. Tá bem? Então essa é a ideia de moda, tá? E essa ideia, agora que ela nasce nesse nível nominal e como todos os outros níveis continuam tendo o nível de categorização, tá? Intrinsecamente essa possibilidade de categorizar continua nos outros níveis, nas variáveis mais complexas, então a gente vai poder encontrar moda nessas outras variáveis. E é o que a gente vai fazer em seguida. Vou dar uma interrompida aqui e continuamos agora com as variáveis do nível seguinte. Tá bom? Até já então.